Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês aí? Firmeza? Vamos prosseguir com as nossas aulas aqui do canal Ideias Químicas Foco na Questão, em que estamos discutindo agora a parte de propriedades periódicas, estrutura da tabela periódica, bem como as propriedades periódicas. No vídeo de hoje nós vamos tratar do raio atômico, porém não vamos utilizar a mesma metodologia que a gente vem utilizando nas últimas aulas aí, tanto de propriedades periódicas como de estudo dos gases, em que a gente utilizava uma questão fundamentalmente de concurso público para estar discutindo os conceitos que permeiam a sua resolução. Hoje eu vou trazer um caso entre o nióbio e o tântalo, as semelhanças entre esses dois elementos, para estar discutindo conceitos relacionados ao raio atômico, a contração lantanídea, bem como a carga nuclear efetiva e a blindagem dos orbitais atômicos. São todos conceitos que estão relacionados com o conteúdo de tabela periódica e propriedades periódicas. Bem, para a gente estar contextualizando aqui, o nióbio ele é um metal de transição localizado no quinto período da tabela periódica. Ele é usado principalmente em ligas metálicas, turbinas de avião e reatores nucleares. Esse uso nessas funções deve-se principalmente também à elevada resistência à corrosão e também à resistência a altas temperaturas que esse metal pode suportar. Então é de se esperar, né, que para estar utilizando ligas metálicas, metais, principalmente em reatores nucleares, que as temperaturas são elevadíssimas, ocorra a necessidade de estar desenvolvendo novas ligas ou utilização de metais que suportem essas temperaturas elevadas. Então as características, as propriedades físicas e químicas deles são compatíveis com esses usos no qual ele é utilizado. Então é um metal de muito interesse e a gente vai ver aqui no próximo slide que a ocorrência natural dele é basicamente no mineral columbita, que é muito encontrado aqui no Brasil. Apesar do nióbio não ser um elemento de grande ocorrência na crosta terrestre, a grande parte da ocorrência natural do nióbio se encontra aqui nas nossas terras brasileiras, principalmente no norte do país e em Minas Gerais, no município de Araxá, onde temos jazidas ali do mineral columbita. Esse mineral ele não é composto apenas de nióbio, né, em sua forma pentavalente associada ao oxigênio. Há uma mistura ali, né, que a gente entende como uma mistura sólida do nióbio com tântalo, ambos em seus óxidos ali pentavalentes. Essa semelhança, essa associação entre nióbio e tântalo não para por aí, deles estarem ocorrendo no mesmo mineral. Ela está relacionada também com a origem do nome dos dois, que a gente vai ver aqui nos próximos slides, que está relacionado com a semelhança das propriedades físicas quase idênticas entre esses dois minerais. Tanto é que o nome do nióbio deriva de uma deusa grega chamada Níobe, e o tântalo, por sua vez, deriva da filha, do pai de Níobe, que seria da mãe de Níobe, que seria a filha Tântalo. Que essa associação parental é devido à semelhança entre os dois. Então, pegaram essa associação entre duas deusas gregas e associaram com a nomenclatura do nióbio e o tântalo por serem tão parecidos. A ponto da gente estar fazendo essa analogia que são da mesma família. E são, de fato, da mesma família ali, né? Da família 5B ali dos metais de transição. Vamos tentar entender aqui, discutir a semelhança entre as propriedades do nióbio e tântalo em função de uma propriedade periódica que é o raio atômico. Vamos localizar aqui, eu trouxe um recorte da tabela periódica aqui, em que está expresso os raios atômicos dos elementos contidos no bloco D. A unidade aqui, pessoal, é em picômetro. Um picômetro, só para a gente lembrar, é 1 vezes 10 a menos 12 metros, ou seja, é 1 metro dividido por 10 elevado à 12ª potência. Então, é uma unidade bem pequena para a gente estar tratando essa escala submicroscópica. Então, aqui está o nióbio, família no grupo 5, no quinto período, e logo abaixo, no período abaixo, imediatamente abaixo, a gente encontra o tântalo. A gente percebe que ambos têm o raio atômico aqui de 143 picômetros. No entanto, pessoal, era de se esperar que esses raios fossem diferentes, nem que seja assim, poucas unidades, mas que não fossem idênticos. E era de se esperar também, naturalmente, que o tântalo possuísse um raio atômico maior do que o nióbio. Por quê? Porque o tântalo
ele está um período acima do nióbio. E a gente sabe que a organização da tabela periódica, o período significa os níveis de energia da camada de valência. Então, o nióbio ele tem 6 níveis de energia, ou seja, os seus elétrons na camada de valência vão estar com 6 níveis de energia e o nióbio apenas 5. Como o nível de energia ele dá uma ideia de quão afastado os elétrons de valência, os elétrons mais periféricos estão do núcleo, a gente espera que os elétrons de valência do tântalo sejam menos atraídos do que os elétrons de valência do nióbio, que estão mais perto do núcleo, estão mais internos, né, num nível mais penetrante, mais perto do núcleo, que é o nível de energia 5, N igual a 5. Por outro lado, o tântalo estaria no nível de energia 6, então seria mais externo, e era de se esperar, né, naturalmente, que os elétrons de valência sofressem uma atração menor, o que configuraria num raio atômico mais expandido, devido a essa atração, já que o que influencia o raio atômico é a carga que a gente chama carga nuclear efetiva, ou seja, a carga que o núcleo oferece, que o núcleo atua nos elétrons periféricos. Mas na prática não é isso que a gente observa. A gente observa que os dois elementos possuem o mesmo raio atômico. Vamos tentar discutir essa semelhança. Essa identidade entre os raios, né, é a principal explicação do tântalo e o nióbio serem tão parecidos, deles aparecerem no mesmo mineral ali, como uma mistura sólida, deles terem propriedades físicas e químicas praticamente idênticas. Então, não apenas o fato deles estarem na mesma família, no grupo 5 aqui dos metais de transição, mas principalmente por terem o mesmo tamanho. Então, eles vão ter basicamente as mesmas valências, né? A gente viu que na colombita eles vão ser pentavalentes e com raios idênticos. Então, pessoal, isso é praticamente como se fossem elementos idênticos, praticamente, né? Não é idêntico, a gente vê que a configuração eletrônica é diferente, isso vai impactar em outras propriedades. No entanto, o fato deles serem do mesmo tamanho vai fazer com que os elementos possam ser confundidos em alguns processos, certo? E nesses processos de formação geológica, entre outros ali relacionados com as propriedades físicas e químicas. O que explica, pessoal, o fato do nióbio e o tântalo apresentarem o mesmo raio atômico é um fenômeno que a gente chama de contração lantanídica. Vamos aqui para a tabela para a gente entender o que é a contração lantanídica. A gente está aqui no 5º período, e depois quando a gente vai para o 6º período, quando a gente chega no césio e após o bário, a gente tem um elemento aqui que é o lantânio. A partir aqui do lantânio, pessoal, a gente vê que depois do bário aqui, essa lacuna aqui, entra toda essa série aqui que a gente chama de lantanídeos. Então, entre o 5º e o 6º período, após o elemento bário, existe essa linha aqui de elementos que foi colocada para fora da tabela para ficar mais estético aqui. Mas a gente tem que entender que, apesar de ser um nível de energia a mais do que o outro, do 6º para o 5º, há um impacto aqui muito grande do número de prótons e de elétrons que estão sendo inseridos. Vamos ver a diferença aqui. O nióbio ele vai ter um número atômico 41. Aqui a gente tem a configuração eletrônica dele, 4d4, 5s2 na camada de valência. E aqui do tântalo, 73, sendo a camada de valência 5d, 6s2. Então a gente observa que há uma diferença de um elemento da mesma família que o outro, porém em período um superior ao outro, de uma diferença de 32 prótons, ou seja, o tântalo tem 32 prótons no núcleo a mais do que o nióbio. Como são elementos neutros, se eles têm 32 prótons a mais, obviamente eles também vão ter 32 elétrons a mais. Se a gente entender o impacto dos 32 prótons a mais, a gente espera que o tântalo, que os elétrons de valência aqui do tântalo, vão sofrer essa atração do núcleo, né, de 32 prótons a mais do que o do nióbio. Então, a gente espera realmente que ele vá contrair. Essa contração, devido a essa atração forte de 32 elétrons, ela compensa o nível de energia a mais que o tântalo está. Tá dando para entender, pessoal? Vamos tentar olhar aqui na tabela. O tântalo vai estar no 6º período, então a gente espera que ele seja maior, que ele seja mais expandido, porque ele tem um nível de energia a mais, está mais externo. O nióbio, por sua vez, está mais interno. Os elétrons de valência dele estão no 5º período. Então, era de se esperar que o tântalo fosse maior. No entanto, a gente vê que os dois têm o mesmo raio. Isso ocorre porque
entre um e outro, há a inserção de 32 prótons. Isso vai impactar diretamente na atração desses elétrons de valência. Esses elétrons vão ser contraídos. Por isso vem o nome aqui contração. E por que lantanídica? Vão ser contraídos porque esses elétrons são devido aos lantanídeos, ou seja, são configurações eletrônicas dos lantanídeos. O tântalo, os lantanídeos, eles precedem o tântalo na configuração eletrônica. Então, o tântalo carrega ali a cerne, né, de configuração eletrônica dos lantanídeos. A atração forte eletrônica, então, dos prótons que estão entrando a mais, os 32 prótons a mais, compensa o efeito da expansão da adição de um nível de energia a mais, do nível 6, do nível 5 para o nível 6. Não somente o fato de estar entrando 32 prótons, o impacto ele é maior porque esses 32 prótons vão estar entrando em orbitais F. Esses elementos aqui, que a gente chama de lantanídeos e quiactinídeos, vão ser os elementos de transição também, de transição externa. E esses elementos são caracterizados por possuírem em sua configuração eletrônica elétrons, orbitais F sendo preenchidos com elétrons. Se esses elétrons estão entrando no orbital F, a gente sabe que o orbital F ele tem uma blindagem menor, ou seja, ele protege menos os elétrons de valência. Porque todo elétron que é colocado no átomo, todo próton que é colocado, a gente acompanha de uma adição do elétron, certo? Porém, aquele elétron que entra, ele está blindando o elétron vizinho, o elétron do mesmo nível de energia, da atração do núcleo. Esse efeito a gente chama de blindagem. Só que dependendo do orbital onde o elétron é inserido, a blindagem é diferente. Orbitais que são mais internos, a gente vai passar para o próximo slide aqui, orbitais que são mais internos, ou seja, que a gente fala que são mais penetrantes, como o S, o P, logo em seguida o D e o F, que tem menor penetração, eles protegem mais. Então, os orbitais S e P, eles protegem mais os elétrons periféricos, ou seja, eles blindam mais. É como se agisse como um escudo protegendo os elétrons da forte atração do núcleo. Então, isso faz com que os elétrons não sejam tão atraídos e o átomo não seja tão comprimido, diminuindo o seu volume. Esse efeito a gente chama de carga nuclear efetiva, porque a carga que um elétron na camada de valência dos elétrons mais periféricos ela está sofrendo do núcleo, ela não é, de fato, o número referente ao número total de prótons que tem no núcleo. É o número total de prótons, esses F que a gente está representando como carga nuclear efetiva, ela vai ser o número de prótons que a gente tem no núcleo menos a blindagem. Então, ela sempre vai ser menor do que a atração de fato que aqueles prótons iam estar exercendo. Então, pessoal, quando a gente vê a diferença aqui do nióbio com seus 41 prótons e 41 elétrons e o tântalo com seus 73 prótons e 73 elétrons, a diferença é essa, que vão ser adicionados 32 prótons a mais, atraindo mais, compactando mais os elétrons de valência. Por que esses 32? Por que essa diferença de um período para o outro, quando a gente vê aqui do titânio para o zircônio, a gente não vê essa diferença. Por quê? Aqui a gente não tem uma linha aparecendo aqui, saindo da tabela, como entra aqui dos lantanídeos. Então, a distância do nióbio para o tântalo é apenas de um nível de energia, porém, ela corre toda essa parte da tabela aqui. Por isso que há uma diferença de 32 prótons, devido a essa inserção aqui dos lantanídeos. Por isso que chama contração lantanídea. A contração se deve à atração dos prótons, dos 32 prótons a mais, nos elétrons periféricos do nióbio. Então, isso faz com que o elemento seja contraído. E somado essa adição de 32 prótons, os elétrons que estão entrando, né, os prótons vão influenciar nesse componente, os elétrons que estão entrando, eles são elétrons de baixa blindagem. Por quê? Eles vão estar ocupando o orbital F. Vale lembrar que eles estão entrando aqui. Alguns vão entrar aqui nessa parte, certo? Até o bário. Mas outra boa parte vai entrar aqui nos elementos que são lantanídeos. Esses elétrons aqui que vão estar entrando nos orbitais F vão oferecer baixa blindagem. Então, a carga nuclear efetiva sobre os elétrons do tântalo é muito alta, porque é uma grande quantidade de prótons com uma baixa blindagem. Então, eu aumento esse termo e diminuo esse termo. Então, isso acaba gerando uma carga nuclear efetiva alta que acaba contraindo mais o elemento tântalo e compensando o aumento
que era de se esperar do seu raio em função da adição de um nível de energia. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje a respeito da comparação do tântalo e do nióbio, das suas propriedades, né, físicas e químicas, até do nome dos dois ser o nome parental. E a gente explicou aqui a partir do raio atômico e das propriedades periódicas aqui que a gente vem discutindo ao longo dessas aulas. Se vocês tiverem gostado do vídeo, tiver oferecido alguma serventia para vocês, peço para que estejam interagindo, oferecendo críticas aí, críticas negativas são sempre bem-vindas também, desde que sejam acolhedoras, né, não querendo desmerecer o esforço que a gente está gravando a aula e tentando compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, um abraço, pessoal. Até a próxima aula aí. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo das propriedades periódicas e provavelmente devo trazer uma questão de concurso sobre contração lantanídea para a gente estar incorporando aí nosso conhecimento sobre esse conceito.